a gente chama aqui o Beto Almeida, deixa eu mandar para ele o código da reunião que ele me pediu, para Beto Almeida, ele que é jornalista, um jornalista sênior, experimentado, o homem por trás do projeto da Telesur, a emissora aí sul-americana. Pois é, o Beto Almeida que fez. Quando chegou a hora do Brasil entrar, já que o projeto era brasileiro originalmente, o governo do PT deu para trás. O governo do PT deu para trás e foi encampado e sustentado pelo Hugo Chávez, que viu a importância daquele projeto. Então, a gente já conversou com o Beto Almeida sobre uma revolução de outubro, né? Não é a que você está pensando aí, não é a revolução de outubro, a revolução bolchevique, não é essa lá de 1917, é outra revolução de outubro. Eu vou esperar ele chegar para contar para a gente, não vou estragar a surpresa. Lembrando aí que outubro, como eu falava, é um mês conturbado, um mês que nós tivemos os grandes crashes na Bolsa americana, a de 1929, a de 1987, também foi o mês em que se intensificou, né, o desequilíbrio econômico por razão da quebra do Lehman Brothers em setembro de 2017. Então, outubro é um mês de revoluções, é um mês de caos aí no mercado financeiro, na especulação. Então, pode ser que a gente esteja prestes a ver coisas assim do nível do Equador, né? O que está rolando por aí agora, pode ser que a gente venha a ver isso também no cenário mundial, quem sabe até no próprio Brasil. Será que a gente vai ver alguma coisa parecida? Será que os planos dos militares já os prepararam para esse tipo de contingência? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não sabemos aí. Bom, na expectativa aqui da chegada do Beto Almeida, olha, viu aqui que eu já mandei para ele o código, mandei para ele os meios para ele entrar e se juntar a gente, comentar aqui sobre uma revolução de outubro, mas uma revolução de outubro mais importante para você que está me assistindo do que a russa, sem dúvida. Ele chegou aí, o Beto Almeida, já já ele conta para gente que revolução é essa. A câmera dele está entrando, o áudio também, vamos ver, o microfone não entrou ainda, Beto Almeida, deve estar entrando, de repente clicar no ícone do microfone, para você poder conversar com a gente. Já a imagem já está, só falta entrar o microfone. Você está assistindo Duplo Expresso nessa manhã de 8 de outubro de 2019. Eu sou Rômulo Maia e apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde agora, de acordo com o fuso horário central da Europa, são 14 horas e 8 minutos, o que significa que você aí no horário de Brasília tem no seu relógio a marca de 9 horas e 8 minutos. Bom, já entrou o microfone de Beto Almeida. Beto Almeida, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Olá, Rômulus. Peraí, tem um áudio vazando aí, tem que fechar o áudio. Talvez você estivesse assistindo no YouTube, fecha aí o YouTube para a gente poder não ter esse retorno. Beto Almeida, eu queria perguntar para você o seguinte, antes da gente entrar na Revolução de Outubro. Eu não falei, pessoal, qual é a Revolução de Outubro que você vai comentar, não, mas eu falei que eu acho que é mais importante para quem está nos assistindo do que a russa. Hein? É mais importante que a Revolução Bolchevique, lá em outubro de 17. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Beto, eu acho que eu não te perguntei isso ainda. Você é um jogador? Você costuma jogar nas loterias da Caixa? Quando você viaja, você joga em cassino, esse tipo de coisa? Ou você não acredita nisso muito? Eu nunca joguei. Nunca? Nunca. Certo. Por filosofia, não vou jogar nunca. Certo. Mas é uma coisa moral ou é uma coisa Não. estatística? Por filosofia ideológica. Ideológica. A loteria é uma maneira de expropriação da economia popular e transferência de renda para os setores mais poderosos da sociedade. É verdade. A gente, inclusive, já comentou aqui, Beto, que a loteria pública ela surge na França no século XVIII, ainda no antigo regime, por uma pessoa que era um escroque, foi a pessoa que fez a primeira quebra da Bolsa de Paris, especulando com Certo. ações da Companhia das Índias Orientais, e provocou essa quebra, o pessoal ficou doido, ele teve que, inclusive, fugir para a Inglaterra, mas ele, além de escroque, era um gênio. E aí ele sugeriu ao Luís XV, falando o seguinte, olha, tá com essa dificuldade aí de caixa no Estado, vamos fazer um esquema aí que a gente faz uns títulos, né? E o pessoal aposta e ganha, e vai ver. Isso chegou a representar 10% do orçamento da França naquele período, né? E quando chegou o Napoleão Bonaparte, alguns anos depois, ele multiplicou as modalidades de loterias, e até hoje a Loterie de France, né, as loterias da França, eram públicas, mas o Emmanuel Macron quer vender. Até isso ele quer privatizar, Beto Almeida. Se há uma justa divisão da renda nacional, lastreada no trabalho, na produção, não há por que
uma loteria. Ou seja, a sorte é de um país que faz uma opção para construir um modelo de sociedade em favor de si próprio, sem alienação, que a loteria não deixa de ser uma forma de alienação. Muito bem, muito bem. Beto Almeida, superado então essa discussão sobre as alhas da vida e a jogatina, eu queria te perguntar que revolução é essa de outubro que é mais importante para o brasileiro do que a Revolução Russa? Nós temos duas grandes revoluções de outubro, né? A chinesa também é de É outubro, né? verdade. 1º de outubro. E, aliás, agora, ao se completarem os 70 anos da Revolução Chinesa, o discurso nas ruas de Pequim tirou o sono de muita gente aí. Até o Bolsonaro esqueceu aquele linguajar hostil que tinha contra os chineses e já anunciou que vai lá. Não, estarei lá. Então, aquela hostilidade toda está sendo transformada em preciso de acordos. Eu preciso de vocês. E aquele belo discurso e aquele belo desfile, né, é uma coisa fantástica que mostra, uma vez mais, comprova a tese de que a humanidade sempre está inventando revoluções e, ao inventar novas revoluções, ela tira países como a China, que era conhecido pela síndrome da fome, e hoje, me lembro não, mas tem informação, né, vários filmes, que numa feira da China, antes de 49, você comprava cabritos, galinhas e mulheres numa feira. Eita. Comprava mulheres. Elas vinham do tamanho que você quisesse, com aquele pezinho enrolado, amassado, né? Porque a delicadeza estava em ter pés pequenos e delicados. E hoje a China lança naves espaciais tripuladas, inclusive com uma cosmonauta, que o nome melhor do que astronauta é cosmonauta, mais preciso, mulher. Lançaram um casal recentemente, tal como na década de 80 a União Soviética tinha lançado um casal para fazer a experiência da concepção de bebê no espaço, para ver a reação da biologia na concepção e confrontar com as leis da gravidade nessa mesma concepção. E conseguiram, Beto? O pessoal lá, o cara deu Conseguiram? no couro? Saiu criança? Conseguiu. Olha, a experiência essa aí, um ato sexual na Uma coisa gravidade zero. Interessante isso aí. fantástica, né? A União Soviética tem uma série... Por exemplo, uma coisa que eu estava me lembrando há pouco tempo, na década de 80 também instalaram um conjunto de espelhos em órbita, né, por satélite, que levava a luz solar para a Sibéria em períodos que a Sibéria... Eu lembro disso. Mas isso aí... Agora... Isso aí já foi, salvo engano, nos anos 90, em que a coisa já estava mais complicada do ponto de vista econômico, e deu uma falha em que, no final, o espelho não abriu direito, e eles abortaram, tiveram que abortar ao final. Mas até isso... Não, e sem lembrar que, o Beto Almeida, que a estação espacial... Soyuz. Não, a Soyuz era a estação... Eu acho que era Soyuz, né? Não me lembro agora. Acho que era Soyuz. Mas, enfim, eles tinham tecnologia de uma estação orbitando a Terra décadas e décadas antes do Ocidente. Não é por outra razão que eles estão no projeto da Estação Espacial Internacional, porque se não fosse a tecnologia russa, não teria como esse projeto ir adiante. É verdade. Então, quer dizer, as revoluções estão aí sempre a surpreender a humanidade pela capacidade de oferecer esperança certeira de que podemos dar passos à frente em matéria de civilização, desde que destruamos as estruturas capitalistas, né, que não projetam futuro, só passado, ou guerras. Então, essa revolução, essas duas de outubro aí, a de 17... Eu sei que você vai falar, fiquei entre as duas, né, temporalmente. Não, é a Revolução de 30 no Brasil, né? É a Revolução de 30. Por que essa preocupação em anotar a importância dela? Exatamente porque na esquerda há uma desatenção ao valor e ao significado e ao produto, ao legado da Revolução de 30,
Tanto é assim que, em geral, as esquerdas, retirando aí o trabalhismo, não a reconhecem como revolução. Sequer a reconhecem como revolução. E ela produziu as transformações mais importantes na estrutura brasileira, tanto na economia, quanto na política, como na sociedade. Na política, ela teve que navegar em águas muito revoltas. Aliás, onde que na história humana não há águas revoltas, né? A calmaria nesse planeta não tá assegurada, né, de forma nenhuma para qualquer processo revolucionário. Todo processo revolucionário, como foi o da Revolução de 30, encontrou inimigos armados, né? Então, Getúlio, que liderou a Revolução de 30, foi obrigado a derrotar 3 golpes armados. 3 golpes armados. Resistiu a eles e os derrotou. E a Dilma não quis nem chamar a resistência de um golpe em 2006. Nem convocou. Tinha rádio, TV, não convocou as massas, não convocou. Agora, começa lá atrás por identificar o que viria a ser, né, uma Revolução de 30, porque ela trouxe, em primeiro lugar, a noção de que é preciso unir o país, as forças de progresso, que incluíam aí esse leque, os tenentistas, né, evidentemente as massas exploradas, que eram as maiores beneficiadas, foram as maiores beneficiadas, os setores produtivos empresariais, evidentemente, os militares em geral, né, porque não se pode dizer que um Góes Monteiro tenha sido um tenentista, mas ele era um militar, um chefe militar respeitado e conservador, e aproveitou a lacuna deixada pelo Prestes, aí mostra o primeiro equívoco dos comunistas, né? Porque Prestes recusou o convite feito por Getúlio para que ele fosse o chefe militar da Revolução de 30. O chefe político seria o Vargas, o chefe militar seria o Prestes. E mesmo Prestes, mesmo Vargas assegurando que haveria anistia geral, ampla, geral e restrita, incluindo aos membros da coluna Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, que não era só a coluna do Prestes, era do general Miguel Costa também, que era a expressão mais elevada nesse sentido, mas a lenda se construiu apenas em torno do Prestes. Mesmo garantindo a anistia, o Prestes deu mais ouvido aos enviados da Comintern stalinista em Buenos Aires, quando ele foi comprar armas com o dinheiro que havia recebido de Getúlio Vargas para a Revolução. E, chegando lá, os stalinistas convenceram-no a desistir, dizendo: isso é uma revolução oligárquica. E foi a revolução que mais industrializou o país, que mais trouxe direitos aos trabalhadores, direitos sociais, que agora estão sendo alvo de destruição. Agora, né? Criou-se o Ministério do Trabalho, que foi extinto por Bolsonaro. O salário mínimo, que agora Bolsonaro quer congelar e destruir. Previdência pública, que agora Bolsonaro quer destruir. Já um outro anterior, homem do consenso de Washington, tinha manifestado essa intenção antipatriótica de destruir a Ara Vargas, que era o Fernando Henrique Cardoso, financiado o tempo inteiro pela Fundação Ford, e ele destruiu boa parte, mas não conseguiu destruir tudo. Tanto é que no artigo dele do Globo, desse domingo, ele acaba por até elogiar o Vargas. Até elogiar o Vargas. No artigo que ele fez, elogiou o Juscelino Kubitschek como herdeiro do Vargas, elogiou o Vargas pela capacidade de unir o país, mas consegue não mencionar o Lula, claro, porque teria que mencionar o seu trabalho para que o Lula fosse preso. Isso ele não vai fazer. Ô Beto, sobre essa questão daí, não sei se você assistiu a entrevista que o presidente Lula deu para o Luiz Gonzaga Beluso, em que, lá pelas tantas, surge a discussão sobre Vargas, e aí o Lula fala, né, reconhece méritos em Vargas, mas fala, mas distribuição de renda foi só no meu. O meu governo é que fez a distribuição de renda. Você concorda com essa afirmação, Beto Almeida? Claro que não. Claro que não. O salário mínimo foi implantado no governo Vargas.
Quer dizer, o Lula pegou todos os instrumentos criados na Era Vargas, por isso eu considero sem sentido essa dicotomia ou essa hostilidade de petistas contra varguistas. Eu, como petista, também argumento nesse sentido, de que, se você analisar bem, uma frase dita por Lula, que ele chamava o Vargas de pai dos pobres e mãe dos ricos, e depois o próprio Lula se contradiz dizendo que ele foi o cara que ganhou, permitiu aos banqueiros ganhar mais dinheiro do que em qualquer outro momento da vida nacional. Ele diz: nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Evidente. O Vargas fez a auditoria da dívida externa, o Lula fez a distribuição via dívida pública da maior parte da renda nacional para os banqueiros. Aí estão os dados da Maria Lúcia Fattorelli, que indicam que em cerca de 10 anos, mais de R$ 1 trilhão teriam sido abocanhados por esse setor dos rentistas, o que, por exemplo, permitiria ter eliminado por completo a dívida habitacional brasileira, ter erradicado o analfabetismo, não ter mais um tipo de favela, desse saneamento vergonhoso que nós temos hoje no Brasil, que as crianças ainda morrem por terem que disputar espaço com ratos, insetos e fezes, não ter água decente. Na cidade de São Paulo, metade da cidade toma água impura, completamente impura. Quer dizer, isso é produto de que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no meu governo, como disse o Lula. Não sou eu que estou dizendo, estou repetindo a ele. E não é verdade também, porque a inclusão maior foi dada pela regulamentação do trabalho. O Lula deu continuidade ao instrumento, à aplicação do instrumento criado por Vargas, é verdade. A CLT, que ele combateu tantas vezes, chegou ao cúmulo de chamar a CLT de AI-5 da classe trabalhadora, uma coisa que não tem explicação. É porque, naquele momento de criação, o PT era totalmente impulsionado por uma visão anti-varguista. Tinha um secretário-geral, que era o Francisco Verfort, um homem ligado ao espírito de 32, cuja tese de doutorado era por que é preciso destruir o conceito leninista de democracia. Essa é a tese do Verfort. E o Verfort significava, a presença do Verfort significava grande presença do espírito de 32, a primeira tentativa de golpe armado contra Getúlio Vargas dentro do PT. Eu vi um deputado do PT, eu tenho muito orgulho da Revolução de 32. Eu perguntei, orgulho de quê exatamente? Orgulho de quê? Ele ficou assustado. Esqueci o nome dele. E eu disse, mas a Revolução de 32 preconizava o retrocesso à Constituição do século passado. Era uma quartelada reacionária, um golpe, para regredir na história. E por isso é importante discutir a Revolução de Outubro, porque senão nós não chegamos até esse ponto. Por exemplo, o que significa você usar o recurso da renda nacional para implantar uma Vale do Rio Doce? Isso não é repartição de renda? Não é inclusão de setores? E setores, inclusive, que haviam sido marginalizados desde o advento da abolição da escravatura, que ficaram aí, ao Deus dará. Então, auditar a dívida também você tira do pessoal que tem muito para colocar no orçamento e poder dar para quem tem pouco, não, Beto Almeida? Então, a auditagem da dívida é de uma coragem, é de um nível de enfrentamento com o Império, e, sobretudo, com o Império inglês, naquela época, que era possuidor dos maiores bancos e controlava o sistema financeiro internacional. Hoje partilha um pouco, com outras oligarquias financeiras. Houve uma certa perda de protagonismo dos ingleses, mas
Aquela auditagem feita por Getúlio começou por suspender o pagamento da dívida. Depois veio um mecanismo que ele bloqueou, que se planejava que os próprios credores viriam ao Brasil fazer a coleta dos recursos e teria às mãos a escrituragem, a contabilidade nacional para fazerem eles próprios a cobrança. Um negócio assim. Nós seríamos um entreposto. O Getúlio foi acabando com isso. Já ali em 1930, ele já deu sinais claros do que queria. Ministério do Trabalho e Ministério da Educação. Então, quer dizer, direitos sociais. Né? Em 32, você já tinha direito de voto feminino, a inclusão de metade da população na repartição da cidadania, na prática da cidadania. Porque as mulheres, antes de Getúlio, não eram cidadãs. Não eram cidadãs. Né? E outra questão que se poderia levantar é que ele desenvolveu os elementos de neutralização do recolonialismo que estavam presentes, né, no Brasil, através do testa de ferro Percival Falocca, que era um agente externo que controlava ferrovias, portos no Rio Grande do Sul, e queria fazer um enclave entre Minas Gerais e Espírito Santo, com uma ferrovia própria, com um mineroduto próprio, com uma coisa dessa natureza. E o Getúlio, a primeira coisa que fez, assim que teve o decreto na mão, anulou. Quer dizer, o Getúlio tinha consciência de usar a força do Estado, os poderes, e aí que é assim, o que é a Revolução de Getúlio? Dali emanaram, dali o que eu estou dizendo? Dali do povo armado, que em 48 horas 50 mil pessoas se ofereceram como voluntários no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul em geral. Houve combates nas primeiras 48 horas, não foi um passeio, né? Como um pouco a literatura de certo setor da esquerda quer fazer crer que foi apenas um acordo entre a burguesia. Não, houve combates, né? Havia distribuição de armas, havia participação, havia, inclusive, apoio muito forte do povo na medida em que a caravana de Vargas, subindo de trem com o seu exército, e era um exército regular e um exército popular, juntos ali, né? Iam se aproximando do Rio de Janeiro. Em cada estação tinha que parar porque a população queria festejar a vitória da Revolução de 30. Então, quer dizer, houve uma Revolução de 30. Se alguém me pergunta, mas não era uma revolução socialista? Não, não era. Não era. Quer dizer que só vale se for assim. Igual a Revolução do Peronista ou a Revolução mexicana, muitas outras não eram de natureza socialista, a Revolução Boliviana, né, de 52, de 48, com Villarroel, depois de 52, não era diretamente socialista, mas tomava uma série de medidas por causa desse fenômeno histórico que aconteceu na América Latina em particular, onde o peso insuficiente da classe operária no conjunto da sociedade, dada a escassa industrialização, retirou, de certa forma, poder político da classe operária. Então, os partidos ligados à classe operária, ademais de enfrentarem esse obstáculo, enfrentaram o obstáculo da degeneração política que era devida ao fortalecimento do stalinismo. De um lado, definhava na União Soviética a revolução dos soviets, e passava a ser uma revolução de um conjunto de burocratas, inclusive alguns que eram setores derrotados em 1917, que se associaram mais tarde ao stalinismo para combater os verdadeiros bolcheviques. Então, houve esse processo que criou o vácuo na América Latina para o que Trotsky veio mais tarde chamar de um bonapartismo sui generis com potencial revolucionário. Assim ele se referia à revolução dirigida pelo Cárdenas, no México, e pelo Getúlio, no Brasil. Né? Quer dizer, ao invés de enfrentar-se com esses processos revolucionários, houve uma também no Equador, chamada Revolução das Luzes, 1929,
que também estatizou o petróleo, criou legislação trabalhista, e Rafael Correia fala bastante dele, já que hoje é um dia muito propício para falar disso, porque eu vi o finalzinho da fala do Nildo, né? Falando da minha calma, mas a calma não se deve ao Vaticano, não. O Vaticano não há calma no Vaticano. Acho que o Vaticano há mais máfia do que calma, mas tudo bem. A calma é, enfim, bem familiar. Mas o Rafael Correia realmente ele teve também a sua overdose de ingenuidade, porque foi ele, o grande cabo eleitoral do Lênin Moreno, quando ele tinha o Jorge Glass, que está preso hoje, cara de uma cultura, de um dinamismo, que foi o responsável, inclusive, pelas obras de infraestrutura no Equador, né? Foi vice-presidente do Rafael, e que tinha tudo, eles tinham 70% das cadeiras. Eles podiam ter mudado até a Constituição e, por alguma razão de um republicanismo idiota, preferiram entregar para um Lênin Moreno que alertas já haviam sido dados de que ele tinha se convertido a um funcionário do FMI. Ele Isso é eu um queria funcionário. saber, Beto. Já havia motivos para desconfiar antes. Ele não enganou todo mundo. Já. Dentro do Frente País, eu estive na convenção do Frente País. E nessa convenção, eu tive nesse último período, 2 vezes no Equador, 3 vezes. Duas eu entrevistei o Rafael Correia, que ainda não estava decidido quem era, né? Aquele negócio do petróleo na Amazônia, nós fomos lá naquela região de contaminação da Amazônia, da Chevron, né? Que a Chevron fez uma lambança tremenda lá e queria jogar a culpa sobre a Revolução Cidadana, né? E as comunidades amazônicas equatorianas queriam cobrar da Chevron pelo crime ambiental com todo o direito. E nessas entrevistas com o Rafael Correia, ele, digamos, não considerava essa possibilidade, que era praticamente de aquela coisa a base parlamentar queria que a Constituição fosse alterada, seja para que ele tivesse mais um mandato, né? Que o povo decida quantos mandatos deve ter o presidente, né? O povo pode decidir que seja 2, mas pode decidir que seja quantos queira. Por que não? E na segunda houve alertas muito fortes de que o Lênin Moreno ele tinha uma abstração em termos dos temas mais programáticos de um país da natureza do Equador, ou seja, um país que tem muito petróleo, né? Tem muita biodiversidade, mas que depende de um forte impulso estatal. Então, essa visão estatizante como linha de trabalho, né, deveria ser, e não era, na ideologia do Lênin Moreno, muito nítida, não era claro. E muitos representantes do Frente País se queixavam disso, e me falavam. E eu perguntava, mas qual é o problema, então? Qual a dúvida? Não, o Jorge Glass estará presente na fórmula. A primeira coisa que ele fez em uma semana foi denunciar o Jorge Glass, o vice-presidente. Primeira semana, denunciou o Jorge Glass. Ele está preso ainda, Beto? Ele ficou muito tempo preso. Está preso. E correu um enorme risco de vida, ele fez uma greve de fome de 3 meses. E até que foi feito um apelo para que ele não, porque ele estava decidido a ir até o fim. Convenhamos que não convém, né? Não é. Ou seja, do ponto de vista... E você tem alguma hipótese de por que o Rafael Correia não prestou atenção a esses indícios e preferiu escolher Lênin Moreno? Uma das coisas é uma espécie de personalismo, né? Por que o Lula não levou em consideração o alerta que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães fez, né? Se você não voltar, o senhor será preso. São esses fenômenos. Como os mecanismos de decisão não são suficientemente democratizados e coletivizados, acaba a figura do líder tendo que tomar a medida acertada ou errônea. Certo. É claro que sozinho você tem muito mais chance de errar, né?
muito mais chance de errar. E ele não dava muitos ouvidos ao... Ou seja, o funcionamento do Frente País não era exatamente um funcionamento coletivo. Era um ajuntamento de movimentos, aquela coisa com um grande maquinário eleitoral, um maquinário eleitoral forte, poderoso, e que representou aí, digamos, uma perda de lucidez, né? Porque havia alertas de que o Lenin Moreno, tendo sido embaixador na ONU para pessoas com discapacidades, né? Ele ficou 4 anos nessa posição, tempo suficiente para ter sido convertido em outra coisa, né? E veja que a economia do Equador é muito frágil, a economia ainda durante o governo de Rafael Correa, apesar dos bons indicadores de distribuição de renda, salário, tudo, era uma economia dolarizada. Continua sendo, até hoje, desde a década de 90. Quer dizer, em 10 anos se derrubaram 7 governos. Quer dizer, eles têm uma tecnologia muito forte para derrubar governo. Por isso, o Lenin que se acautele, mas tomara que ele fuja, né? Que ele renuncie, que ele não consiga resistir a essa pressão e que a pressão das ruas seja capaz de colocar uma nova agenda para o país. Porque o que ele está fazendo é exatamente o oposto do que ele propôs-se a fazer. Então, aí é um estelionato nesse sentido, programático, político, eleitoral. Ele não se propôs a fazer isso. No caso do Getúlio Vargas... Antes de voltar para o Getúlio, Beto, deixa eu perguntar a você, como um homem da comunicação e a pessoa responsável pela elaboração do projeto da Telesur. Chamou muita atenção no fim de semana aquela imagem de populares subindo aos morros lá no Equador para cortar o sinal das TVs que apoiam Lenin Moreno e que certamente estavam denegrindo a imagem dos protestos. Você aí conversando com colegas do subcontinente sul-americano, há uma cobertura suficiente? Porque a gente tem visto clipes, assim, filmes amadores com celular no Twitter, né, do povo tomando as ruas, até aquele pessoal fazendo a tropa de choque do exército recuar e tomando e tocando fogo num blindado, algumas outras registros de violência policial não, do exército no caso, mas você crê que é suficiente? A gente vai conseguir contrabalancear de um lado ou a propaganda negativa ou até o silêncio que a gente está vendo na grande mídia do Brasil e de outros países sobre o que acontece no Equador? Olha, a Telesur está fazendo um trabalho interessantíssimo aí, né? A Telesur tem uma base lá no Equador, porque toda a emissão em inglês, por razões econômicas, era sediada no Equador, graças ao convênio que tinha o governo do Correia com a Telesur. E também a Russian Today tem uma cobertura importante. O próprio Correia hoje é um colunista da Russian Today. É verdade. Então, creio que, num primeiro momento, esse desequilíbrio será uma norma. Não há como. Agora, há informações realmente que deixam a nu tudo o que está acontecendo da parte do Telesur. O Telesur tem veiculado análises muito fortes. Algumas rádios também do Equador estão conseguindo se sintonizar, porque tem muita rádio indígena no Equador. Uma das importâncias feitas pelo Correia em matéria de comunicação foi a lei dos 3/3, né? Ou seja, ele dividiu constitucionalmente, ele aprovou uma lei que definia que 33% era estatal, 33% do espectro comunicativo era empresarial e o restante, 33%, seria, digamos, da esfera social. Lá no Equador tem um jornal, hoje está na mão do Lenin Moreno, que se chama O Telégrafo, El Telégrafo, um jornal estatal. Um jornal muito bom. Mas depois ele foi totalmente adulterado, né? Mas era um jornal provando que se pode ter jornal estatal, deveria ter jornal estatal. Getúlio criou alguns jornais estatais, chegou até a estatizar o próprio estado de São Paulo. Foi o melhor momento do estado de São Paulo, mais vinculado à verdade.
E creio que esse desequilíbrio lá é próprio do momento muito perigoso, né? Porque há uma orientação norte-americana de reprimir. E o Lênin Moreno não tem o menor escrúpulo, é um sujeito sem o menor escrúpulo nesse sentido. Ele disse que vai até o fim na sua loucura, mas creio que pelas condições do Equador, pela experiência, pela tradição revolucionária indígena, de vinculação com o movimento dos trabalhadores, é possível que apesar de um custo muito elevado de vidas, se alcance uma paralisação muito grande. E ele está perdendo a base parlamentar dele, assim, uma corrosão vertiginosa, muito rápida. Aliás, na América Latina, em vários outros países, inclusive aqui no Brasil, haja vista aí as diversas rupturas internas do PSL, que são sinais de crise, né? Que se abocam, né? É verdade. Ô Beto, você falou aí pra gente no início da sua fala de hoje que você não é adepto da jogatina, você não aposta em cassinos, não compra jogo aí, não faz jogo da Mega Sena, mas se você tivesse que apostar, você acha que a coisa vai virar ali no Equador ou o Lenin Moreno vai conseguir permanecer? Há uma possibilidade dele não conseguir, ou pelo menos de que ele, se conseguir se manter no cargo, ele terá que fazer concessões que ele não esperava, né, ter sido obrigado a fazê-las, né? Porque há uma base parlamentar muito importante do Frente País. Essa base parlamentar não foi destruída. Os movimentos sociais se enganaram, se iludiram, é verdade. Boa parte desses movimentos indígenas foi corrompido pelo esquema pecuniário das fundações. Não é só no Equador que acontece isso, aqui também. Então, essa gente toda está sendo pressionada, porque quando vem um movimento de como que... nós estamos em situação quase que insurrecional no Equador, né? Na década de 90 foram 7 governos derrubados. Então, e lá sempre houve também uma ala do exército vinculada a nacionalizações do petróleo e tal. Os militares lá também chegaram a participar diretamente da construção da empresa estatal do petróleo. Certo. Né? Então, quer dizer, essa base meio getulista houve por lá também. Agora, como o Frente País teve esse equívoco gigantesco de ele próprio indicar o Lênin Moreno, né, que não se pode dizer assim, o Rafael Correa não foi derrotado nas urnas. Ele elegeu o cara. Pô. É incrível. É verdade. Ele elegeu o cara. É verdade. E o Jorge Glass está na prisão, que é o grande quadro. É um sujeito brilhante. Brilhante, um engenheiro, um sujeito, inclusive, sem ambições políticas e tal. Talvez por causa disso ele não levou à frente uma luta interna, dizendo assim, não, por que não eu? Por que não eu? E ele aceitou com desprendimento, com humildade, ser o vice do Lênin Moreno, com todos os sinais de preocupação que aquela candidatura já trazia. Certo. Diante disso, Beto, a gente está próximo aí também do processo eleitoral ainda esse mês na Argentina. Muita gente teme o que seria um governo de Alberto Fernandes, já que ele vem do sistema financeiro, ele próprio trabalhava na finança, ele é mais moderado, e as pessoas falam, será que ele é o novo Lenin Moreno? De alguma forma, a Cristina Kirchner ocupa a vice-presidência, deve conseguir uma bancada boa no parlamento, de forma que você acha que essa tensão, ela como sendo a alternativa e tendo alguma ascendência sobre os parlamentares, você acha que é tensão suficiente para evitar que o Alberto Fernandes saia do caminho? Creio que a Cristina Kirchner fez o movimento correto, né? Fez o movimento que o Lula não fez, ou seja, eu não saio do Palácio de Governo. Aquela tese que o Lula mencionou numa entrevista aí de que não cabem 2 ex-presidentes no Palácio da Alvorada, onde é que está escrito isso? Onde está escrito? Nas estrelas? Não, não existe isso. Aliás, quando ele aceitou, né, ou seja, quando ele reviu essa própria tese, já era tarde, mas ele poderia ter previsto, ter ouvido
O único que não foi lá bajulá-lo, Samuel Pinheiro Guimarães, e foi dizer a verdade para ele, inclusive questionando aqueles números de 87% de popularidade, talvez o desarmassem, era para desarmá-lo mesmo. Não, eu vou fazer palestra, vou por aí, tal, tá tudo bem. Tá tudo bem? Olha, a rebordose está aí, ó. E no caso da Argentina, nós temos um diferencial muito grande, que é a concentração do peronismo, né? O peronismo, embora ele vá de Duhalde até Menem, a Cristina e o candidato a governador da província de Buenos Aires, que é brilhante, é um marxista brilhante, não sei falar o nome dele. Kicillof. Que as meninas diziam que era Kicillof, porque ele era o galã. Ele é um tipo brilhantíssimo, né? Cara de uma inteligência tremenda. Então, quer dizer, essa concentração do peronismo, diferente do varguismo aqui diluído, né, coloca um diferencial muito grande. Você veja, lá no México não foi possível ignorar o cardenismo. Né? O López Obrador falou em nome da quarta regeneração, da quarta geração da própria Revolução. Aqui é preciso falar de... Mas na Argentina é claríssimo isso. Na Argentina não há dúvidas, né, em torno do peronismo. Ou é peronismo ou é direita. Ou é peronismo ou é colônia. Ou é peronismo ou é... Né? Enfim. E dentro do peronismo existem todos os condicionantes para entender e explicar a própria crise, porque o próprio Pichetto, né, que é o candidato a vice do Macri, é um peronista, digamos, traidor, mas é um cara que fala em nome de um peronismo da direita, o peronismo do Menem. O Menem era o quê? O Fernando Henrique, pior que o Fernando Henrique. Né? Ou seja, em termos de entrega, de neocolonialismo, é igual ao Fernando Henrique. O Fernando Henrique é um homem cujo grande brilhantismo é destruir a nação. É o único brasileiro que assinou o Consenso de Washington. Então, creio que lá a diferença é muito... sou muito mais otimista, não creio que o Alberto Fernandes conseguirá tal intento, né? E acho que realmente é preciso haver uma composição entre as diversas áreas do peronismo. Como aqui, quando não houve a composição entre as diversas áreas do varguismo, entramos em colapso do nacionalismo de 64. Né? Muito bem. Então, voltando lá, 30, outubro de 30. Outubro de 30 inicia uma época de fundação da nação brasileira. Poxa, o Estado brasileiro até então, o que era ele? Getúlio vem com o DASP, né? Criam as carreiras do Estado. Olha só. Então, qualquer pessoa minimamente, digamos, habilitada, tinha as condições de ter uma carreira e progredir dentro dessa carreira. Roberto, é aí que começa o concurso público ou já havia antes? Com o DASP, com Getúlio Vargas. Ele cria a escola nova, tem o Manifesto dos Pioneiros de 1932, que era a nova escola brasileira, a escola pública. Daí veio a bronca, provavelmente, além do fato de Getúlio se considerar um agnóstico, né? A resistência da igreja contra ele. Getúlio, na verdade, é porque a igreja é oligárquica, né? Em sua grande maioria é oligarca, mas Getúlio, além de se considerar agnóstico, ele investia numa área de predomínio do poder clerical, que é o ensino, né? O ensino religioso privado. Getúlio fortalecia e expandia o Estado, né? Então você tinha a possibilidade de matricular o seu filho de pobre e ia ter escola. Começou ali, né? Até então era um desastre. Cria o Ministério da Educação e Saúde. Os dois primeiros ministérios, né? Do Trabalho e chamava o Ministério da Educação e Higiene, se eu não me engano.
Então, quer dizer, ele mostrava que sem alavancas de Estado você não tinha condições de fazer isso. Agora, o Brasil era o quê? O país da mineração. Então, o discurso que o Getúlio fez ao fazer uma saudação, se eu não estou enganado, em 1906, ao presidente Afonso Pena, ele dizia assim: pobre do país obrigado a importar a preços aviltados ou a preços multiplicados, né, o produto da sua própria exportação, que ele tem que comprar, industrializado. Quer dizer, essa era a linha do raciocínio de Getúlio, que depois gerou na cabeça do Leonel Brizola a noção de perdas internacionais. Foi Getúlio o pai dessa... E Getúlio não era só isso, quer dizer, quando ele organiza aquela aliança cívico-militar, antecipando-se ao Chaves, portanto, né, ele organiza em base a um projeto de libertação nacional. Então, ali já havia, na plataforma do Getúlio, exposta no comício da Esplanada dos Ministérios, aqui Esplanada do Castelo, aqui no Rio de Janeiro, uma noção clara de, primeiro, prioridade ao trabalho, prioridade à educação, prioridade aos direitos sociais. E o Joaquim Pimenta, que foi o cara que escreveu a CLT, é um advogado socialista e revolucionário, tem nada a ver com a carta de Lavoro, de Mussolini, que a esquerda ainda fica repetindo até hoje. Basta perguntar, você leu a carta do Lavoro? Ninguém leu. Ficam repetindo. Então, são mitos que a esquerda assume e vai passando para frente, vai passando para frente. Quer dizer, naquela plataforma, o Getúlio recebeu dos tenentistas toda a noção, digamos, de reforma política, de patriotismo, de industrialização, e aí introduziu a visão do trabalhismo que ele já aplicara enquanto governador do Rio Grande do Sul, mas que ele tinha bebido no trabalhismo gaúcho, o proto-trabalhismo gaúcho, que, segundo pesquisa feita pelo governador Leonel Brizola, começou antes do trabalhismo inglês. Por que a Universidade Brasileira não pesquisa? Por que o veto é tão severo, né, contra o trabalhismo? E é há tantos... Aliás, uma das participantes daqui do Expresso Nacional, a Lovato, né? Lovato, que ela se chama, brilhante, muito inteligente, ela falava de como as pesquisas são fartas em remuneração para esses outros temas aí, mas aí eu pergunto, para o trabalhismo, não. Há um veto temático ao trabalhismo dentro da Universidade Brasileira, como, por exemplo, há um veto para a questão da energia da biomassa. O país da biomassa não pode falar de biomassa na Universidade Brasileira. A alienação energética da Universidade Brasileira é notável, formidável. Uma tristeza. O Nordeste, que era para ser o país, ou a região do país mais desenvolvida, mais rica, porque lá tem sol em abundância, biomassa em abundância, água também, desde que bem administrada, é dependente de uma série de políticas que, digamos, mantém aquela região subdesenvolvida, e era para ser, poderia ser o contrário, completamente o contrário, né? Então, Getúlio já introduzia essa noção de um programa geral, e ele ataca, a primeira coisa, as minas, as infraestruturas, os portos, ferrovias, aí vai, quer dizer, eu tinha uma noção clara. Basta analisar a evolução dos discursos do Getúlio, né? Só que, evidentemente, ele não governa sem solavancos, ele não governa sem inimigos, ele governa violentado, né, por todas, inclusive pela incompreensão. Por exemplo, na Constituinte de 34, que a esquerda ainda fica até hoje, é a polaca, é a polaca, é a polaca, é a polaca. Bom, em 34, aquela Constituição, ela teve até a participação de uma base operária organizada com delegados eleitos em fábricas, nos sindicatos, né? Que era uma proposta dos tenentistas que a esquerda não reconhece. É a primeira Constituição nossa que traz direitos sociais.
Claro, claro. É a primeira Constituição, traz o salário mínimo, por exemplo, e ali, como a direita percebeu que era inevitável que o salário mínimo vencesse, criou mecanismos para que o salário mínimo só viesse a ser pago o mais longe possível dali. Ele só veio a ser pago em 1940. De 34, os mecanismos de trampa, de obstáculo, de dificultação eram tão criados, né? E essa era a Constituição de 1934. O país que emerge da Constituição de 34 tem já o Código de Minas, tem uma série de elementos importantíssimos ali de nacionalização do sistema financeiro, por exemplo, né? A criação do sistema do Banco Nacional do Seguro e Resseguro, né? Que veio a ser privatizado durante o governo Lula, em benefício de quem? Dos banqueiros privados. Eu tenho a carta dos banqueiros comemorando essa quebra do monopólio estatal do seguro e resseguro durante o governo Lula, fazendo uma festa, elogiando Lula. Há 70 anos esperávamos por isso. Basta os internautas pesquisem isso aí, né? Como que os banqueiros comemoraram. Então, quer dizer, contra o Getúlio, todo o ódio dos banqueiros, todo o ódio, e de uma certa esquerda muito vinculada à noção pecuniária da política, que também se opôs ao Getúlio Vargas, às vezes de forma insana, de forma, né, como veio acontecer depois com a questão de 1935, que foi outro golpe que o Getúlio teve que enfrentar, né? Ou seja, quando o Getúlio estava exatamente nacionalizando o banco, fazendo auditoria da dívida externa, implantando o salário mínimo, implantando os programas estatais da mineração, né? Que mais tarde veio dar na Vale do Rio Doce, que foi durante o Estado Novo, que ele só teve condições. Porque, na medida que você opta pelo democratismo, digamos, ineficaz, democratismo retórico, uma democracia retórica, grandes medidas só puderam ser adotadas pelo Getúlio durante o Estado Novo. Eu não quero, com isso, defender a tese assim, com ditadura a gente faz, não é isso. Mas significa o seguinte, Getúlio não escolheu que o mundo ia para a guerra. Foi escolha dele. O mundo foi para a guerra por causa da crise do capitalismo, né? Só que, com o advento do fascismo, houve alteração dos sistemas de representação constitucional e institucional em vários países, nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra e no Brasil. Mas perdoam-se todos, menos Getúlio Vargas. Roberto, você costuma repetir aqui isso, que 37 teria sido um contragolpe. Essa não é a visão que a historiografia consagra. Explica, então, por que você defende isso. Porque o que ocorre inclusive isso está muito bem exposto no livro do Zé Augusto Ribeiro, né? Porque o que ocorre ali? A primeira tentativa foi em 32, um golpe direto da oligarquia paulista, apoiado pelo financismo inglês, né? Para impedir o Getúlio implantar um governo nacionalista de fato estatizante. Em 35, digamos, uma aventura um pouco desconectada da realidade brasileira, né? Quando, em 1935, estavam sendo organizadas as maiores matanças dos melhores quadros, pensadores, intelectuais, artistas em Moscou, pelo processo de Moscou, maior farsa jurídica que se conhece, alguns de seus métodos utilizados pela Lava Jato, aliás, retirados do processo de Moscou. Você prende um cara e deixa ele dizendo, você vai ficar preso 30 anos, o cara tem 74, é isso que fazia o Stalin, até que o cara resolvesse denunciar. Não, eu sou fascista, eu sempre fui nazista, eu fiz a Revolução de Outubro por acaso, sem querer, sem querer. Então, aí isso é Kamenev, estamos falando do presidente da Internacional Comunista. Kamenev teve que fazer declarações desse porte. Eram gigantes aqueles caras. Então, quer dizer, quando 1935 é feito no Brasil para derrotar o Vargas, aquilo foi visto com muito bons olhos também pelo sistema financista inglês. Qualquer coisa que dificultasse a consolidação do regime Vargas era
Só que aquilo gerou o anticomunismo ferrenho, evidente, porque você vai, por mais que o Vargas tenha impedido a execução de comunistas, de rebeldes, tenha soltado os comunistas, soltou o secretário-geral da Comintern, Rodolfo Schiodo, argentino, imagina, contra esse cara, o Getúlio enfrentou uma onda de anticomunismo. Você vai soltar o cara? Ele soltou de maneira quase que subreptícia, sem fazer festa, sem fazer. Soltou o cara, né? Soltou o Graciliano, foi soltando um monte de gente, né? E impediu a aplicação da lei da pena de morte contra o Prestes. Impediu. Então, mas aquele anticomunismo não teve como ele impedir aquele desenvolvimento de uma onda anticomunista que, em 1977, foi capturado pelos integralistas. E quando os integralistas se lançam a dar aquele golpe, né, e aí vinha uma onda que já combinava com um contexto externo, onde o Getúlio já tinha, digamos, dado sinais de rupturas com a Alemanha, né, de aproximação com Roosevelt, bastante importantes, seguindo seus programas internos de fortalecimento do Estado, né. O anticomunismo foi industrializado dos setores mais à direita para tentar derrubar o Getúlio e impor aqui um governo em favor da Alemanha. Quando o Getúlio percebe, ele, com o apoio do Roosevelt, né, é preciso ser bem lembrado isso aí, porque isso não é lembrado, não é falado, o Roosevelt apoiou, existe uma documentação sobre isso no Palácio do Catete, ele se antecipa e dá novamente o outro golpe, para impedir que o Brasil se tornasse um aliado da Alemanha nazista. Então, era um governo autoritário, completamente autoritário, mas um governo autoritário que fazia a auditoria da dívida, criou a Vale do Rio Doce, criou a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, criou o Estatuto da Lavoura Canavieira. Sabe o que é o Estatuto da Lavoura Canavieira? A primeira experiência de reforma agrária até então regulamentar feita no Brasil. Regulamentar, com direitos aos sindicatos para se organizarem no campo, isso não havia, ou seja, Getúlio havia criado o direito de organização sindical na cidade, inclusive o direito de greve. E está aí o depoimento de vários, do Mário Pedrosa, por exemplo, Mário Pedrosa, que era comunista e era um trotskista que fazia internismo dentro do movimento comunista. Ele mesmo dizia, não, a gente criticava o Getúlio porque era a política do nosso partido, mas a gente reconhecia que era a lei do Getúlio, ou seja, o que mais tarde era a CLT, que nos dava a possibilidade de organizar sindicatos, que essa era a política do Getúlio. Para eu fazer a política de industrialização, preciso de uma aliança estratégica com a classe operária. É isso que nunca foi entendido pelos comunistas. Então, Getúlio, em 1937, dá o golpe, e esse golpe tem a natureza de impedir que o Brasil vá compor com o eixo. E naquele momento, veja bem, os curioso, alemães já estavam... Você mencionou algo aí, né, o que foi respaldado pelo Roosevelt, né, o homem do New Deal. A gente sabe da viagem do filho do Vargas aos Estados Unidos para conversar com pessoas ligadas ao Roosevelt, que ele volta falando que o Roosevelt, enquanto ele estivesse no poder, ele ia segurar a onda para o Vargas não ser destituído. Seria curioso o Roosevelt fazer um tal compromisso com alguém que fosse nazifascista, não? É verdade. O Oswaldo Aranha, que era um dos principais cérebros da Revolução de 30, né, junto com Getúlio, né, e era muito querido, ele frequentava a casa ele não era só um embaixador brasileiro, ele se tornou um amigo e um pombo-correio entre o Roosevelt e o Vargas. Depois, quando ele voltou ao Brasil, ele foi o pombo-correio entre o Vargas e o Prestes na prisão, ele frequentava, e o professor
Orfeu Salles, que morreu há pouco tempo, com 96 anos de idade, nos contou, nos deu um depoimento muito importante sobre esse diálogo entre o Prestes, que muitas vezes há historiadores que negam. Prestes nunca teve diálogo com Getúlio. Não, teve sim, teve sim. Inclusive o Prestes contou que mais tarde, quando ele era senador, o Partido Comunista o sancionou por ele ter conversado com Getúlio no elevador do Senado. O que você está falando com esse cara? Aí o Comitê Central fez uma censura do Prestes. Se o Prestes contou, é porque ele não concordava com essa censura, evidentemente. E não tinha aquela ideia de que tinha que tratar o Getúlio como algumas pessoas imaginavam que tinham que tratá-lo. Então, essa foi a questão. Quer dizer, na geopolítica internacional, Getúlio jogou e percebeu. Foi percebendo que ele tinha que escolher um lado, quando os navios brasileiros já estavam sendo fundados por forças militares nazistas, que era a pressão do nazismo para Isso aí ter não foi false flag, não, Beto Almeida, para poder justificar a entrada na guerra? Foi nada. Não. O nazismo, ele sofreu vários reveses no Brasil por parte de Getúlio. Então, quer dizer, é insana essa ideia de dizer que o Getúlio e Perón eram filo-nazistas. É insano isso aí. Porque não há provas, não há elementos. Ao contrário, há as correspondências, os documentos indicam controvérsias insanáveis entre o embaixador alemão no Brasil, Getúlio, e o chanceler alemão, né, com o próprio Getúlio, sendo que o Brasil foi o primeiro país a romper com a Alemanha, a expulsar, inclusive, o embaixador da Alemanha. Depois se falam outras coisas. A TV Globo, claro, ficciona isso para tentar passar a imagem de que o Getúlio era um nazista. O único filme que foi feito sobre o Getúlio de uma forma grande produção, filme da Globo Filmes. Olga é um filme da Globo Filmes. Getúlio, Dr. Getúlio é um filme da Globo Filmes, né? E não tocam nessas questões essenciais que foram escritos à luz de uma certa observação da história, né? Sem, digamos, independência em relação um caso do stalinismo, a outra da UDN, né? Um filme udenista, a meu juízo. Então, quer dizer, o Getúlio impediu, o Getúlio tomou um lado. O Estado Novo foi um lado do Brasil em relação à geopolítica internacional. Só que internamente ele deu continuidade aos processos de transformações na economia, na expansão de direitos, né? Não tinha eleição direta? Não tinha eleição direta. Muitos países não tinham eleição direta, né? O Roosevelt não apenas prorrogou seu próprio mandato fora da lei, como criou campos de concentração nos Estados Unidos. O Churchill suspendeu a vigência do Estado de Direito, né, por 10 anos. Então, teve eleição lá na Inglaterra em 35, depois só em 45. No Brasil também teve eleição em 34, 35, depois da guerra, em 45, 46, 45. Então, quer dizer, mas O Dutra foi um desses. O Dutra foi uma criatura que se voltou contra o criador, não, o Beto Almeida. Então, o Vargas era uma sagaz, uma raposa, mas ali ele foi um pouco enganado, ou então ali já foi teve que ceder, né? O relato que eu ouvi é que ele teve que ceder, que foi imposto, quer dizer, que o Dutra foi né, ele pegou mais ou menos como a Cristina Kirchner, pegou uma pessoa mais à direita no campo dele para evitar que, né, sei lá, fosse Eduardo Gomes, alguém dessa natureza que chegasse à presidência da República. Você acha que foi por aí o cálculo? Como é que você vê a relação do Vargas com o Dutra? Veja bem, a derrota do nazismo muda a relação de forças internacionais. Aquilo que antes havia criado praticamente uma obrigação dos governos constitucionalmente e a institucionalidade se adaptarem à existência do nazismo, depois, com a derrota do nazismo, isso vira, né? E a vitória norte-americana ela tem um importante valor, no caso brasileiro, sendo que a vitória da União Soviética teve um valor um pouco relativizado
para o Estado, embora o Getúlio tivesse reatado relações com a União Soviética em 1943 e recebeu uma carta da prisão de Luiz Carlos Prestes parabenizando-o. Quer dizer, a mesma União Soviética que em 1935 tentava derrubar o Getúlio, em 1943 reatava relações com o Brasil. E o Prestes na cadeia, porque o Prestes não entendeu aquele processo. O stalinismo não quis entender, porque o stalinismo tinha uma visão falsa, né? Ao mesmo tempo que o stalinismo permitiu, com uma negativa em criar uma frente ampla na Alemanha, em 1933, permitiu a subida do Hitler. Certo. E aí, nesse momento, em 45, Beto, infelizmente, para o Vargas já tinha morrido o Roosevelt, que era quem garantia, inclusive, quem queria que o Brasil fosse um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. É justamente pela morte do Roosevelt que o Brasil não ocupou essa cadeira por tanto tempo ambicionada pelo Itamaraty, mas hoje em dia não dá nem para pensar. O Brasil não é nada mais nas relações internacionais enquanto esse pessoal aí, esses militares entreguistas e o Bolsonaro estiverem à frente do governo. E aí o que aconteceu? A gente teve uma aproximação muito grande, né, por causa da Força Expedicionária Brasileira, com os gringos, dos militares com os gringos. Então, a gente tem até o Castelo Branco, não é o Castelo Branco? Que tem alguém que depois do regime de 64 teve um papel aí... Não, Mascarenhas de Moraes. Mas o Castelo, quer dizer, o Castelo Branco ficou amigo da pessoa lá que falava português, o diplomata americano. Eu vou pegar aqui o nome. O que falava português fluentemente, que fez uma aproximação ali, ficou amigo em alguma intimidade, acho que foi do Castelo Branco, sim. Eu vou achar isso aqui, mas eu falo, mas de uma certa forma, você tem uma aproximação dos militares com os americanos, e aí quando voltam são os militares que forçam Getúlio Vargas a deixar o poder. E aí, nessa ideia, como ia vir alguém ligada a esse ator, aí que eu ouvi esse relato de que o Getúlio Vargas teria diminuído o tamanho da derrota, feito uma contenção de danos, falando, bom, para não parar num Eduardo Gomes, a gente vai então vamos de Dutra. Você acha que foi por aí? Bom, veja bem, primeiro o aviso que ele recebeu do filho do Roosevelt é o tipo do aviso que o Samuel Pinheiro Guimarães deu ao Lula, né? São coisas que se comprovaram. Olha, quando meu pai morrer, o Getúlio vai ser derrubado. Só que aí não é que isso é uma coisa de vontades esparsas, individualistas, não. Era uma questão de que o mundo, né, com o Stalingrado, muda a relação de força do mundo. Quer dizer, o Exército Vermelho, criado lá atrás por Trotsky, ele muda, apesar de toda a repressão feita pelo próprio Stalin contra os oficiais do Exército Vermelho, matando muitos oficiais, o Exército Vermelho se impõe, né? Muda a face do mundo. Essa nova relação de forças, então, as tropas que voltam da Itália, a FEB, já voltam trazendo um germe da democracia a estilo norte-americano, né? Nós precisamos normalizar as relações no Brasil, isso será feito nos Estados Unidos, será feito na Inglaterra, será feito mundo afora, mas, no caso brasileiro, Getúlio recebe uma espécie de veto, né? Apesar de que aí já então Prestes sai da prisão e o Partido Comunista já queria constituinte com Getúlio, né? Quer dizer, ele primeiro dizia que Getúlio era fascista, depois queremos constituinte com Getúlio, queremismo, né? E o Getúlio avalia as relações de forças, veja bem que ele tinha ficado de 30 a 45, e achou por bem um reacomodo da situação, porque naquele momento ele teria mais dificuldade de resistir àquela nova tentativa de golpe. Então ele fez um recuo, ele não resistiu, vai para o exílio, se elege senador, como um dos senadores mais votados, mas não fica lá em Itu dormindo na rede. Ele voltava para, digamos, eu preciso me preparar para os novos ventos da história, voltar nos braços do povo, no voto e com um novo projeto de desenvolvimento, ou seja, expandindo aquilo que ele já havia instalado até então. Ele avança nessa direção. Então, ele prepara lá em Itu, na fazenda de Itu, as teses do que viria a ser o seu segundo governo, né?
Só Aliás, que, quando ele está lá, o Beto, que se dá aquela visita da cantora da rádio, a Linda Batista, que eu já coloquei aquele especial do aniversário do Sítio do Vargas, eu aham. terminei com o clipe, ela fala que ela foi lá visitar, e aí quando ela voltou, o pessoal perguntava, ele vai voltar ou não vai voltar? Fala, vai voltar, ele tá coradinho, gordinho, vai voltar sim. É o tal negócio, é como o Perón voltou e decidiu lá na Argentina, né? Fiquei sabendo agora nessa viagem que eu fiz a Barcelona, conversando com Stella Caloni, um dos maiores jornalistas da Argentina. Ela me contou que, por exemplo, quando o Fidel vence, a Revolução vence em Cuba, em 59, o Fidel convida expoentes da Revolução Libertadora que haviam derrubado o Perón em 55, inclusive do Partido Socialista, do Partido Comunista, que participaram da derrota do Perón, né? Inclusive do massacre que foi feito, que causou a morte de muita gente, instalou uma ditadura. E depois, quando o Perón volta do exílio e volta à presidência nos na Argentina, em 72, o Perón estabelece com Cuba o maior acordo de cooperação que Cuba teve com um país latino-americano. Não é engraçado? Quer dizer, Engraçadíssimo, o Fidel engraçadíssimo. tinha apoiado os que derrotaram o Perón e o Perón volta ao poder fiquei sabendo disso agora, não sabia desse fato. Então, quer dizer, o mundo já havia virado a relação de força em 45, era inevitável, porque É. surgem 14 estados operários, se preparam as condições para a Revolução Chinesa, né? A Revolução anticolonial, ela está em franco progresso e tal. É claro que, no caso brasileiro, a UDN se antecipa em aliança com os Estados Unidos para impedir que aquilo seja, digamos, absorvido pelo próprio getulismo. E os Dá o golpe. militares americanizados ali naquela ação conjunta, né, botaram, né, o pessoal perto do canto da sereia. Eu achei aqui, o Vernon Walters, que foi adido militar no Brasil, olha só, ele era amigo realmente do Castelo Branco, ficou amigo lá porque era o oficial de ligação Sim, com é a Força verdade. Expedicionária Brasileira. Então tá aqui, ó, o site, o perfil na Wikipedia do Vernon Walters falando, ó, em 62, quando Lincoln Gordon era embaixador dos Estados Unidos no Brasil e alertava o presidente Kennedy sobre o perigo vermelho, representado pelas posições do presidente João Goulart, Walters voltou ao país ocupando o cargo de adido militar. Nessa posição, informava o governo norte-americano sobre a situação política, valendo-se de sua amizade com os oficiais brasileiros que conhecera na Itália. Ele era, tá aqui, se for nos anos 40, ele era o oficial de ligação, ó, foi oficial de ligação entre a Força Expedicionária Brasileira e o 5º Exército dos Estados Unidos, tendo sido condecorado. Então, realmente, ele ali, você vê, era uma pessoa que até ficou atuando nos destinos do Brasil nas próximas décadas, né? E vai ser um articulador Sim. central, diz que ele foi a pessoa que entrou em contato com a Marie Crua, tem aqui embaixo, que ele garantiu que o Crua ia entrar no golpe, ele que deu, inclusive, pela sua interlocução, falou que o Castelo Branco ia assumir a presidência da República, tá aqui embaixo, em 23 de março de 64, comunicou o embaixador Gordon que o general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, assumiria a liderança da conspiração contra o governo. Também tinha informações de que o general Mauri Crua, comandante do 2º Exército, sediado em São Paulo, apoiaria os golpistas. Ele permaneceu no Brasil até 67. Vai ver que quando ele saiu que deu a virada ali depois. Essa é uma realidade, né? Ou seja, a partir daquele momento, o protagonismo norte-americano intervém em várias partes do planeta, né? Eles vão derrubar o governo de Mossadegh em 53 no Irã, em 54 do Vargas, aqui o Jacob Arbenz na Guatemala também, em 55 o governo do Perón é derrubado. Quer dizer, esse intervencionismo ele se alastra, né? E no livro do José Augusto Ribeiro, A Era Vargas, ele descreve como, por exemplo, por que o Getúlio se recusa a fazer aquele enfrentamento, já que até o Partido Comunista, naquele momento, estava a favor, né, de uma constituinte com o Getúlio, que o Getúlio ele próprio convocasse a constituinte e se lançasse chefe de Estado mais uma vez.
O Getúlio preferiu, não, eu vou só para o... Ele, então, aceitou o golpe, na verdade foi um golpe de 29 de novembro, 28 de novembro, não sei, 1945, e vai para Itu, né? Agora, O isso nosso, não significou a morte da Revolução de 30. Certamente que não. Ih, mas demorou muito aí. Tem gente que fala que o auge do varguismo na economia foi com Geisel, pô. Então demorou muito aí. O pessoal começou aí nos anos 90 e até agora não conseguiram terminar com tudo, né? Então tá avançando bastante. Até agora. Até agora está demorando. Ó. O nosso amigo Nedek falou o seguinte, que é do Rio Grande do Sul, que ele diz que a Maria Celina Vargas, que é neta do Getúlio, contou na TV Senado que o Roosevelt tinha convidado o Getúlio para ir à conferência de Yalta. Interessante. É verdade. Convidou mesmo. Mas o Getúlio, salvo engano, ele só fez uma viagem ao Paraguai. Ele tinha medo de avião, né? Ele nunca tinha saído do Brasil. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, uma coisa que os Estados Unidos pressionavam o Getúlio mais tarde é para que apoiasse a Guerra da Coreia. Ele disse não, né? Então, foram um acúmulo de oposição do Getúlio e antagonismo entre o Getúlio e os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram as bases, reforma e construção de bases no Nordeste, e em troca de usina de Volta Redonda. Foi uma chantagem inteligentíssima que o Getúlio fez, né? Inclusive usando o fato de que os nazistas, no início das negociações, também tinham interesse em construir Volta Redonda. Certo. Naquele momento, alguém vai, mas como é que ele ia negociar com os nazistas? Todos os países do mundo tinham negociações com os nazistas, porque a Alemanha era um centro dinâmico do capitalismo mundial, né? Então, ainda não era o nazismo. Em 1936, foram realizadas as Olimpíadas. Foi realizada a Olimpíada em Munique, né? Todos os países participaram. Jesse Owens, o negro norte-americano, ganhou e deixou o Hitler furo da vida, né? Então, mas como? Em 1936 foi quando aconteceu exatamente a extradição da Olga Benário. Todos os países do mundo tinham relações com a Alemanha, não era só o Brasil. Agora, quem tinha depois possibilidade de fazer uma negociação direta com Hitler, inclusive sobre a Olga Benário, era Stalin. Por que não fez? Se o Stalin mandava petróleo para a Hitler, por que não negociava? Até as vésperas do Hitler invadir a União Soviética na Operação Barbarossa, né? E o pessoal alertando Stalin, o cara vai invadir, vai dar... Ih, que nada, vai nada. Até já é complicado isso aí. Beto Almeida. Agora você veja o seguinte, quando ele volta, o espírito da Revolução de 30 se mantém no voto em 1950. Os brasileiros continuam querendo a Revolução de 30. Por isso que eu creio que agora a nossa palavra de ordem ainda é precisamos de uma nova Revolução de 30 adaptada aos novos tempos. Né? Porque outros atores surgiram, o mundo se diversificou de uma maneira para o bem e para o mal, enfim, coisas... Olha, natureza. 1930 continua sendo tão revolucionário, e Vargas também, Beto. Não sei se você observou, não sei o quanto você frequenta o YouTube, mas, assim, poucas pessoas falavam de Getúlio Vargas na atualidade, trazendo dessas lições para o presente político brasileiro. A gente vê aí o pessoal da Revolução Brasileira, a gente vê a gente aqui também resgatando isso, pessoas como o Felipe Quintas, e, de repente, parece que já está havendo uma reação. Então, alguns canais aí da esquerda liberal já começaram a bater no Vargas de novo, dizendo que era fascista, que era o fascismo, que era autoritário. Sim, e tal. Sim. Pois é, então parece que há um temor ainda, fundado, eu acho, ao que representa o Vargas, né? E por isso que a historiografia hegemônica cuidou tanto de tentar desconstruí-lo, né, falsificar a sua história e até, em grande medida, esquecê-lo, né, apagá-lo do debate político contemporâneo. A Revolução de 30 é uma energia latente, né? Ela está aí. Ela tem um trabalho comprovado. Foi o período de maior desenvolvimento de infraestrutura e de economia do Brasil. E de direitos sociais também, né? Alguém diz, mas foi ditadura. Bom, ditadura, qualquer lugar que você tenta derrubar um governo, esse governo reage com os métodos que tem. Nem sempre são delicados. Mas é assim. Tenta derrubar o governo
de Cuba, você vê, não vai haver uma resposta veemente, derrubar o governo da China, né? Então, por que naquela época a tentativa de 35, ao invés de tentar derrubar o Getúlio, os comunistas não tentaram derrubar o governo de Mussolini na Itália, ou de Hitler, né? Então, quer dizer, essa Revolução de 30, que construiu essa estrutura, você vai aí, Instituto Brasileiro do Café, Revolução de 30, Instituto Brasileiro de... a questão da cana-de-açúcar, implantação, inclusive, pela primeira vez, da energia da biomassa no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, a frota do álcool de mandioca, hein, que é superior ao álcool da cana, Revolução de 30. Ou seja, a Revolução de 30, ela vai da legalização da capoeira, ou seja, ela não desprezou a questão dos direitos do povo, a legalização do voto feminino, a criação da maior mineradora do mundo, o maior banco de fomento e desenvolvimento do mundo, o BNDES, que depois permitiu ao Lula e à Dilma criarem o Porto de Manoel, beneficiando uma segunda revolução produtiva em Cuba, nasceu na era Vargas, nasceu de 30. Às vezes a gente não quer dizer as coisas como são, mas é assim ou não é assim? Então, que se conteste, né? Mas ali não tinha liberdade em 1937. Bom, aonde é que tinha liberdade em 1937? Agora, nesses países em que não tinha liberdade em 1937, quem é que estava fazendo auditoria da dívida externa, expandindo os direitos dos trabalhadores, criando a previdência pública? Onde? Quem? Quando? Me diga, comparemos. Basta comparar. Comparar o período de Lula com o Getúlio Vargas. Mas o Lula foi muito mais. Bom, então vamos comparar. Petrobras foi criada por Lula. Qual a estatal criada por Lula? Qual? Teve a Ceitec lá, dos chips, que vai ser privatizada. Eu acho brilhante que o Lula tenha se apoiado no legado de Vargas para expandir o legado de Vargas. Acho brilhante. Acho que, inclusive, nega a tese que tenta criar antagonismo entre Lula e Vargas. Eu acho que um é um prolongamento inconsciente do outro. Inconsciente. Tomando daquela frase do Engels, que dizia que o marxismo é a consciência do processo inconsciente da história. O processo da história é inconsciente, mas tem inconsciência constituída. E nem sempre as pessoas prestam atenção, não acreditam e tal. E nem sempre ela é majoritária, porque, assim, sempre existe a razão, diz o próprio Engels, né? Mas só na hora da revolução, que as condições se combinam, é que os revolucionários e a razão se juntam. E aí a história muda. Normalmente, os revolucionários conscientes são minoria. Só em situações excepcionais é que eles são maioria. Mas quando eles são maioria, naquele período, naquele lapso de tempo, a história muda por completo. 1917, né? 49 na China, 1930 no Brasil, embora em 1930 não tenha uma revolução de caráter socialista. Bom, é um nacionalismo revolucionário, que caráter tem? É o caráter de gerar trabalho, caráter de gerar industrialização, gerar direitos, né? Direitos democráticos, direitos previdenciários. Tudo isso foi criado, né? A Previdência Pública foi criada por Getúlio Vargas no Estado Novo, durante o período da ditadura, do Estado Novo. Sim ou não? O governo de Lula fez a primeira reforma da Previdência. Não foi? É verdade. Com certeza, Beto Almeida, com certeza. Eu posso fazer. A vida é assim. Não. Eu tenho que interagir com os fatos tais como eles se me apresentam na mesa. Agora, o fato concreto é que houve uma pesquisa muito grande sobre qual teria sido o maior presidente do Brasil, isso logo no início do governo Lula. E aí veio, de longe, Getúlio Vargas era considerado o melhor, né? Agora, esses presidentes, todos esses que chegaram a enfrentar a banca, né? Como foi o caso de Getúlio, que fez a auditoria da dívida, foi o caso de Juscelino, que chegou a fazer a moratória da dívida externa, enfrentou o FMI, o Juscelino enfrentou o FMI. Jango Goulart, que queria impedir a remessa de lucros,
Na medida em que ele assinou aquilo, ele caiu. Ele caiu por causa daquilo. Todos eles morreram. Ou, melhor dito, não morreram de morte natural. O único que ainda está presente é Lula nessas condições, está preso. Embora tivesse sido alertado pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães com muita coragem histórica. Eu acho que ele está ficando mais esperto, Beto Almeida, porque eu já vi ele falando na prisão que ele hoje em dia acha que o Brasil deveria ter um artefato nuclear, e na semana passada não caiu na pegadinha da vez da tal da progressão do regime, que era para mandá-lo para um presídio federal de segurança máxima. Né? E quando eu falei, pessoas ligadas no entorno do Lula agradeceram a mim, mas na minha pessoa agradeceram ao Duplo Expresso, aos povos da comunidade, por termos alertado e tornado difícil a manobra de ser vendida para as bases do PT, mas até para o próprio Lula. Então, né, já dividi isso aqui com as pessoas. Obviamente, eu não posso declinar quem foi a pessoa que agradeceu, porque... O Lula é de uma inteligência brilhante, né? O fato de ele ter dito, pouco tempo antes de ser preso, e agora ele voltar a dizer, né, que tinha recomendado a Dilma fazer com os chineses um pacto na mesma envergadura do pacto que existe entre a China e a Rússia. E ele disse lá atrás, em fevereiro, numa entrevista a Boitempo, acho, ele disse assim: se eu voltar ao governo, eu vou fazer um pacto estratégico com Putin. Quer dizer, ele sabe onde é que estão os centros do poder mundial. Ele tem essa inteligência. Tem muita esquerda que está aí circulando. Será que é por ali? Não, é. O centro do poder, é claro, o poder anti-imperialista. Rússia, China, Irã, que também lança naves ao espaço federal, mas muita gente quer crer que as pessoas usam turbante seriam medievais. Né? O Irã é um país de uma inteligência, de uma cultura acumulada impressionante. É verdade, é verdade. Impressionante. É verdade. Não, inclusive, não só ele tem essa consciência, o Lula, como ele tem a interlocução. Ele é a pessoa que pode pegar o telefone e o Vladimir Putin vai atender. Por isso, até que é bastante inverossímil crer que o golpe fosse mandar o Lula ficar numa boa na casa dele, quando alguém pode chegar com um desses celulares aí, porretas, e o cara pegar o telefone e ligar para o Putin, ligar para o Xi Jinping e tal. Acho muito inverossímil que eles fossem deixar o Lula ficar tranquilo, né? Porque é uma pessoa que realmente desequilibra o jogo. Roberto Almeida, vou aproveitar que você está aqui, para comentar aí, você falou ainda aí do nacionalismo. Só um negócio sobre isso, para a gente não mudar de tema muito. A pergunta que se faz é por que a Dilma, embora recomendada pelo Lula, não deu encaminhamento a esse pacto de desenvolvimento com a China, inclusive para cruzar o Brasil inteiro de ferrovias chinesas, como ele tinha proposto. Por que isso não foi encaminhado? Né? E agora, recentemente, o Marcelo Odebrecht disse, eu acabei de ver ontem, chegando de viagem, que realmente o Lula não conseguia, tinha muita dificuldade para influenciar a Dilma, que a Dilma resistia muito ao Lula. Eu penso que a resistência era muito maior do que isso. Era mais do que uma resistência de estilo, era mais... Eu também acho. Muito mais sério, muito mais política isso aí. Eu também acho, Beto Almeida. Eu não sei se você estava assistindo o programa ontem, a gente aqui comentou que tem uma deputada do PSOL, que é conhecida como a Marielle de Niterói, tá? Líria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e ela postou um disparate total, dizendo o seguinte, né, que voltando à questão amazônica, né, que é muito cara esse pessoal ongueiro, ela fala: o nacionalismo e defesa da Amazônia não combinam. Primeiro, porque a Amazônia pertence a 8 países diferentes. Segundo, porque os grandes responsáveis por sua preservação são centenas de nações indígenas. A luta pela Amazônia é internacionalista e plurinacional. Bom, aqui tem diversas falácias, porque ela parte da suposição de que a Amazônia está dividida entre 8 países, embora aí, sei lá, 80% esteja no Brasil. Ela coloca como se houvesse a necessidade de rivalidades, tensões entre os diferentes nacionalismos. Não, isso é um nacionalismo expansionista, imperialista, xenofóbico. Não, é diferente. O nacionalismo emancipador, libertador das nações e dos povos, como a gente viu na América Latina, é diferente, não tem nada a ver com o nacionalismo xenofóbico e expansionista europeu.
né? Então, isso aqui ela dizer que tem 8 países, que bom que tem 8 países, então vamos reunir os 8 nacionalismos para, né, cuidar de uma posição soberana e de desenvolvimento na Amazônia. Aí quando ela fala que a questão é que tem várias nações, bom, ela faz uma confusão entre que é o Estado, né, Estado-nação que tem a soberania, e nações naquela acepção da geografia política, né, até da antropologia em alguma medida, né, com questão de etnia, identidade cultural, étnica, etc. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se ela quer falar em nações indígenas, pegando o palavreado americano de falar nations, né, First Nations, se a americanização dela chega até a esse ponto, isso não, em forma nenhuma implica soberania. Então, não tem nada a ver. O nacionalismo implica soberania, do qual decorre o soberanismo, a defesa da soberania. E ela fala, então, que a luta pela Amazônia é internacionalista e plurinacional. Não, ela é plurinacional no sentido que nós temos os 8 estados ali. Também interessa aos diversos grupamentos humanos, né, com suas diferenças étnicas. Isso. Agora, a questão é nacionalista por definição. Eu queria que você comentasse uma das primeiras medidas de Getúlio Vargas, que foi extinguir aquele loteamento da Amazônia às petroleiras internacionais naquele momento, Beto Almeida. Então, como que o nacionalismo não tem a ver com a defesa da Amazônia? Eu acho que o pessoal aí da Standard Oil queria cuidar dos índios, o Beto Almeida. Será que era isso? Cuidar dos índios, de jeito nenhum, né? Tal como Chaves expulsou a Nova Tribo, que é uma organização norte-americana da Amazônia venezuelana, Chaves deu uma semana, sai daqui. Porque o Bolsonaro fala, porque tem umas ONGs, não sei o quê, tal. Aí daí alguém perguntou, né? Aí, né? Você sabe quais são e por que você não faz nada contra elas? Putin botou o pessoal para correr também, né? Pois é. Mas nessa visão dessa deputada está uma diluição das fronteiras do Estado, da concepção do Estado, né? É que muita gente, quando encobre sobre a beleza da palavra internacionalismo, que não significa abrir mão da defesa do Estado, é outra coisa. O que é preciso fazer é o seguinte: o exercício do Estado, suas prerrogativas do Estado, da soberania do Estado, se dá por meio de leis. Por exemplo, o internacionalismo existia antes de Vargas em relação à Amazônia para retalhá-la e entregá-la. Isso é internacionalismo do Império, né? O Vargas chega e, com toda a legitimidade de uma revolução, alguém vai... Mas que legitimidade é? Bom, se você acha que uma insurreição, a derrubada de um governo, inclusive governo provisório, que no dia 30, né, de 30 de outubro que toma posse, 31 de outubro toma posse, né, que tomou posse, ele já cria ali o mecanismo de Estado, e depois ele não tem dúvida, ele anula tudo, né? Todas as concessões feitas para a Standard Oil foram anuladas, né, na Amazônia. Então, quer dizer, internacionalismo desse que a deputada está falando é o internacionalismo da entrega, internacionalismo só de mão única, né, unilateral. Da mesma forma, o desarmamento unilateral que o Fernando Henrique proporcionou, que Lula estava fazendo ao contrário. Lula estava dotando, com uma timidez, mas as Forças Armadas brasileiras de uma certa capacidade de defesa, inclusive de submarino nuclear, de aviões, a fábrica estatal de equipamentos da Marinha, que foi criada no governo Dilma, e foi importante. Essa foi uma empresa estatal criada que tem a sua relevância. Mas creio que esse tema indica a ilusão que percorre certos setores da esquerda, né, que assumem, digamos, a defesa dos interesses estratégicos imperiais, como se eles fossem os mais modernos, como se ser nacionalista fosse retrógrado, fosse uma coisa, né? Uma vez um amigo meu dizia assim, o Percival Fauaca foi vítima do nacionalismo extremo de Getúlio Vargas. Eu falei, como vítima? Como vítima? O Brasil é que era vítima daquela rapina, né, assim, descontrolada, e o Getúlio chegou e acabou com a farra do cara.
Aí ele ficou assim, ele nunca tinha ouvido O nesse cara era um outro cara. bandido, cara. O cara, tudo que ele Ele é um fez é na América bandidão, Latina, financiando milícias privadas para ele derrubar governo. bandidão, Nossa, bandidão. A bandidaço. Ele guerra foi do vítima, então. contestado. Olha, a falsificação historiográfica com relação ao Vargas chegar ao absurdo de dizer que Percival Falco foi vítima do Getúlio Vargas, do nacionalismo exacerbado. Olha, Extremado, ainda fala, extremado. nacionalismo extremado do Getúlio Vargas. O cara É fez a guerra do incrível. contestado É. lá. Não, ele criava uma rapina, ele levava floresta, ele criava portos, ele fazia usinas para ele. E criava um enclave entre. Estava criando, né? Estava criando. O Getúlio acabou com a farra entre Espírito Santo e Minas Gerais, quer dizer, nada mais Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Minério puro ali, abundância de minério, que é uma coisa que nós precisamos discutir, que é a questão do nióbio, não está É nunca verdade. discutida. A esquerda não discute isso, né? O próprio PT não há nos documentos menção ao tema do nióbio, não há. Talvez seja, Beto Almeida, porque o contrato lá do governo de Minas Gerais, que é dono de uma estatal, tem duas empresas que exploram o nióbio em Minas Gerais. Uma é da família Moreira Salles, a outra é do governo de Minas Gerais. O contrato que eles tinham, que era extremamente lesivo ao povo de Minas Gerais, venceu, expirou durante o governo Fernando Pimentel, e foi ele que prorrogou nos mesmos termos lesivos essa associação, porque você tem duas jazidas, uma que pertence à empresa estatal de Minas, a outra que pertence à família Moreira Salles. A jazida da estatal de Minas é muito melhor, mais rica, e, na verdade, eles terceirizaram, de acordo com esses termos, quem faz a exploração, a operacionalização, é a empresa dos Moreira Salles. E aí, as denúncias de quem está na região, lá nas minas de nióbio em Araxá, é que eles espertamente estão tirando o nióbio só da parte, preservando a deles para o futuro e tirando o nióbio só da parte da estatal de Minas Gerais. E esse acordo lesivo diz que eles pagam o custo de extração desse nióbio mais 5%. Esse é o custo. E vendem pela fortuna no mercado internacional em bolsa a diferença. Então, a parte do estado de Minas Gerais fica com isso daí. Agora, a gente sabe que o Aécio Neves, ele tinha uma conta nióbio, né? Parece aí, disse, né, nas denúncias, em Singapura, ou pessoas ligadas a ele, que tinha a conta nióbio. Então, será que a diferença do que sai desses 5% apenas de taxa de lucro em cima do custo de extração, que é extremamente baixo, com relação à cotação, porque é vendido isso, né, e para os ingleses, a gente sabe que o beneficiamento, tudo, é feito sobretudo na Inglaterra. Será que sai uma diferença para quem está à frente do governo de Minas Gerais? E por que esses termos lesivos foram renovados durante a administração do PT, do Fernando Pimentel em Minas? Aí eu acho que gera esse constrangimento. A questão do nióbio vira um novo banestado. É uma questão que pega Não, é todo mundo, verdade. aí não pode falar nada. Essa uma luta muito séria, muito importante essa aí. Aquele ex-deputado, o deputado Marco Antônio Caroni, ele disse que agora essa nova denúncia do Janot, que envolve o Aécio, abre a possibilidade para esclarecer essa questão, que é o único cara em Minas que toca isso com sistematicidade. Foi preso, né? E foi preso, não à toa, né? Passou um tempo aí na prisão, porque a gente sabe que o esquema é pesado. Ô Beto, não sei se isso é uma boa ou uma notícia, mas a deputada Thalíria Petroni, a Marielle de Niterói, ela apagou o tweet. Eu acho que ela ficou constrangida. Eu conversava isso com o Nildo Orix antes de entrar no ar hoje. Ele falou que foi checar ontem, quando ele foi alertado por mim, dessa publicação de uma deputada do partido dele, ele que é membro do Diretório Nacional. Ele falou que ele foi ver os comentários, que ela só levou porrada. Isso é boa notícia, sem sombra de dúvida. E aí, por causa disso, dada a ampla rejeição, ela acabou apagando o tweet. E aí eu tinha feito aqui o comentário ontem, né, compartilhado, e como ela apagou, quem fosse ver não ia mais encontrar. E aparecer aqui, ó, esse tweet não existe mais, né? Não tem. E aí, então, eu, obviamente, como eu me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI, em vez do gravador eu uso o print screen, eu tinha feito print, claro. Então, não vai ser perdido. Tá aqui a fala dela, embora ela se envergonhe agora, depois de ter apanhado. E eu falei o seguinte, ó, a Thalíria Petroni apagou o tweet. Os prints, contudo, como os diamantes, são eternos. Não adianta. Falou, está envergonhada, mas falou e está feito o registro, e o print é eterno como os diamantes. É um bom sinal. É um bom sinal. Você acha um bom sinal ela se constranger e apagar? Um Será que ela mudou de ideia? Eu queria acreditar que ela tinha mudado de ideia, Beto. Pode ser. Pode ser ter se dado conta da mancada, pode ser o início de uma revisão de política.
Vamos pelo benefício da dúvida e dando a possibilidade da pessoa evoluir, digamos assim. Mas de forma concreta, assim, esse pensamento está estruturado pelas fundações que controlam boa parte dos setores de esquerda. É verdade, é verdade. Então, quer dizer, se ela desistiu, bom, mas esse pensamento está aí estruturado. É Da verdade. mesma forma que o saudoso professor Adriano Benayon, ele me dizia o seguinte, que o nióbio ele é vendido como se fosse minério. Ele não é vendido a preço de nióbio, ele é vendido a preço de minério de ferro bruto. E não tem cotação internacional, cotado em bolsa aí de mercadorias e futuros, porque só tem um fornecedor, grosso modo, no mercado internacional. Então são contratos secretos, a gente não sabe sequer qual é a cotação, qual é a diferença aí no transfer pricing, né, no preço da transferência, então o que sai do Brasil e depois o que é beneficiado no Reino Unido, qual é o preço que isso atinge. O que a gente sabe é que Minas Gerais leva só 5% em cima do custo de extração. É uma coisa incrível, e a família Moreira Salles estaria tirando só lá da jazida do Estado e guardando a dela para o futuro. Muito bom. Eu queria um contrato desse. Aí um contrato não acontece. Infelizmente, comigo ninguém oferece algo do gênero. São agentes dos ingleses, né? E quando eu me propus a ele, para a gente conseguia fazer uma imagem dessa extração, né? Quando era misturado o minério, o nióbio com minério, ou quando era nióbio e era vendido como minério, eu disse, vamos fazer uma imagem, porque isso é uma rapina. Né? Ele me disse assim, você quer morrer? Olha só. É o nível. Mas é por aí mesmo. Exatamente. Você quer morrer? Esse é o nível. Roberto, a gente já soube aqui que você não joga na Mega Sena, você não acredita nisso. Aliás, você disse que isso é uma alienação. Mas toca cavaquinho. Toca cavaquinho, né? Que é mais uma alienação não só da riqueza popular, mas até alienação no sentido político. Eu queria saber se você aplica na Bolsa de Valores. Você faz aplicações assim, você investe na Bolsa? Não. Não investe? Então você está na contramão. Porque, não sei se você sabe, a gente vem alertando aqui que a Bovespa claramente vive uma bolha e eles estão atraindo, né, a poupança da classe média para que a finança transnacional possa sair fora, meter o pé, já tiraram aí 25 bilhões da Bovespa de junho para cá e mantendo as cotações para eles venderem na alta, no recorde histórico, 105 mil pontos e tal, e poderem sair com os bolsos cheios, inclusive com o real também segurado lá pelo Paulo Guedes, que está, né, queimando as reservas se necessário for para manter a cotação e deixar o pessoal sair fora. Bom, olha que interessante, a campanha tanto está funcionando que ontem o Jornal da Record noticiou que, olha só, com a economia em recuperação, olha que coisa boa, o Brasil está em recuperação, Beto. O Jornal da Record, lembrando que o Jornal da Record, aí, né, a Record tem associação com o Bolsonaro, estava lá o Edir Macedo do lado do Bolsonaro no 7 de setembro, junto com o Silvio Santos. Ó. Com a economia em recuperação, o Brasil tem agora mais pessoas que investem em ações do que presidiários. A gente sabe que o número é escandaloso. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias. Então, por aí você tira... que não entendi o propósito da comparação. Ele quer dizer que quem especula em bolsa é bandido? Será que é uma coisa... Eu não entendi qual é a mensagem, né? Por que eles escolheram esse comparativo? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a população carcerária no Brasil é enorme e eles dizem que já tem mais gente. Então, numericamente, certamente, a classe média, né, tá aí em peso investindo na Bolsa de Valores. Olha, se quebrar a Bolsa, vai ser uma choradeira geral, Beto Almeida. Mas você não vai estar entre os tristes porque você não investe na Bolsa de Valores. Bom, primeiro que não me sobra para isso. Segundo que existe um conceito, uma descrição que o próprio Marx fazia do que era a Bolsa de Valores, que é fantástica, né? Eles chamam de Bolsa de Loucos. Porque aquilo é em torno de uma ficção sobre os reais valores da economia, né? Você vale mais a capacidade de especular do que o verdadeiro valor do ativo ali instalado. Depois, num país que tem a concentração midiática de tal sorte como temos aqui no Brasil, é algo absolutamente imprevisível o que pode acontecer na Bolsa de Valores. A insegurança digamos, os aplicadores normais têm uma insegurança total. Os pouquíssimos grandes e gigantescos aplicadores, que são, digamos, grandes donos do dinheiro, que são ocultos, jamais perderão. Eles não perdem.
É mais fácil quebrar um país do que eles perderem. Perde-se o país inteiro, mas eles não perdem. Eles não costumam perder. A crise de 2008, eles ganharam, os banqueiros ganharam. Né? O Estado acabou subsidiando o prejuízo dos banqueiros dos Estados Unidos. Por isso, eu vejo que é cada vez mais importante rediscutir os valores que emanam da Revolução de 30. São os valores do trabalho, os valores da produção, os valores da auditoria da dívida externa, os valores de uma soberania de fato do país, com a participação das pessoas, com os sindicatos instalados, com previdência pública, com direito ao trabalho público, né? Carreira pública para qualquer cidadão que... Bom, enfim, isso nós estamos aqui discutindo a Revolução de 30 porque os valores que dela emanam estão aí sendo enfrentados hoje pelo Bolsonaro. Hoje. É ele que está destruindo o Ministério do Trabalho, a Previdência Pública, o salário mínimo e tal, mostrando a vigência da Revolução de 30, o legado de Getúlio Vargas, tudo isso está completamente... E mesmo naquilo em que o próprio presidente Lula se identificou com o Getúlio. Né? Teve muita identificação com o Getúlio. Eu não diria que aquela distribuição de renda que o Lula alega ter feito superior a Getúlio seja verdadeira, até porque ele próprio quem dizia que nunca os banqueiros ganharam tanto quanto no meu governo. E aí o rentismo é uma fábrica de ganhar dinheiro. E de concentração de renda, né? De concentração Transferência de renda, exatamente. Né? Por exemplo, o que significa a desnacionalização de toda a indústria do etanol, feita durante o governo Lula? É verdade. Isso aí é o que? É distribuição de renda? Para quem? Para os estrangeiros. Claro. Né? Então, quer dizer, nós temos uma solução prática nossa da energia, da biomassa e tal, e ela foi transferida, a tecnologia foi feita aqui. Quem paga pela tecnologia feita aqui, pela massa crítica desenvolvida aqui? Né? Quem paga por isso? Isso aí tem que ser o Estado. Por exemplo, por que não foi feito o que seria uma distribuição de renda, em último sentido, a erradicação do analfabetismo no Brasil, que o Equador fez, a Bolívia fez, a Venezuela fez, a Nicarágua fez, Cuba fez. Por que não se tentou fazer no Brasil? Mas se fez o FIES, por exemplo, que permitia aos rentistas ganharem quase metade do valor da bolsa distribuída pelo Estado ao estudante pobre para entrar numa universidade privada que iria à falência se não fosse o FIES. Né? Criado lá pelo Fernando Henrique Cardoso, com grande apoio do Estado, elas estavam esvaziadas, e aí veio novamente o mecanismo de reanimar, né, o ganho, e através da Bolsa, o banqueiro ganhava metade da Bolsa do estudante pobre. Isso aí não é distribuição. Em boa medida está desnacionalizado também esse setor aí da educação superior privada, de baixa qualidade, em regra. Para concluir, Beto, olha, inclusive o programa também, olha só, o Caos Soberano sobre essa questão da Bolsa, o cenário atual, nosso comentarista de tecnologia e segurança, ele falou, basicamente a dinâmica da crise mundial é a de todo mundo em um cinema em chamas, olhando a porta de saída e se segurando para não gritar fogo, enquanto a banca já saiu silenciosamente e tenta trancar as portas por fora. Olha, boa metáfora, eu gostei, Caos. E aí, falando do espírito de 1930 no dia de hoje, você sabe que a onda agora, Beto, é o identitarismo. Né? A esquerda agora eles querem dizer que é sinônimo de identitário. Aí a notícia ontem é que a Justiça determinou que a Agência Nacional do Cinema, Ancine, retome os editais de TV com séries LGBT, que tinham sido suspensos pelo o Bolsonaro. Né? E aí o perfil do Haddad um fake, mas que é um fake real, porque esse Haddad debochado é da equipe do Haddad, né? Ele próprio faz a paródia dele. Botou, a Justiça determinou que a Ancine retome os editais de TV com séries LGBT. Eu digo grande, e vocês? Aí coloca um arco-írisinho. Bom, eu não fico satisfeito não, o Haddad debochado. Eu coloquei o seguinte, ó. Um edital nacional popular pediria séries abordando... deixa eu botar aqui na tela, não botei, ó, tá na minha cara. Ó, aqui o tweet do Haddad debochado era esse aqui.
E aí eu retuitei falando o seguinte, ó. Um edital nacional popular pediria séries abordando a uberização e a falta de perspectiva dos jovens no Brasil reprimarizado. Dentre os protagonistas, haveria um LGBT, filho de metalúrgico cuja fábrica fechou, ainda mais ferrado que os demais. Que tal? Eu acho que. Eu gostei, eu já queria ver a minha série. Pode ser que eu seja suspeito, mas eu queria ver a minha série. Aí, ó, bem, o Haddad, Fernando Haddad, dessa vez não a paródia, mas o original, né? Se é que há diferença, falou que carteira assinada, em entrevista ele falou isso, hein? O candidato do Partido dos Trabalhadores do ano passado, Beto Almeida, falou que carteira assinada é uma coisa do passado e que não cabe no mundo atual da quarta revolução industrial. Por incrível que pareça, ele concorda nesse diagnóstico, entre aspas, com o Bolsonaro, que falou que ele não tem culpa da quarta revolução industrial que está gerando desemprego. Vejam só, não é de admirar que o candidato que venceu e o derrotado tenham o mesmo diagnóstico sobre a economia? Aliás, o próprio Haddad, disse que o Brasil, já derrotado, falou que o Brasil cresceria nesse ano sob o Bolsonaro, como resultado principalmente das privatizações. Então o cara acredita, ele acha que é bom, realmente. Esse era o candidato derrotado. A dúvida é se haveria muita diferença na condução econômica da economia. Olha, em sendo assim, melhor ficar só na lacração do tranquilão, né? Falando aí da série LGBT, não é mesmo? Já que na questão de fundo eles concordam no diagnóstico da economia. E segue a cismogênese, a criação e administração de uma falsa dicotomia, e segue também a guerra híbrida, do qual ela faz parte. Vou dar uma lida aqui no Superchat, ainda tem 2 minutos antes do sinal cair, olha só. O Antônio Cláudio Vitoriano participou e falou o seguinte, ó. Tenho 55 anos e nunca vi a Caixa divulgar nomes de ganhadoras. Como que o PT não protestou pela segurança dos assessores? O Antônio Cláudio é pior, eles fizeram questão de divulgar imediatamente que tinha sido a turma do Paulo Pimenta. Incrível, né, isso daí. A Marta do Espírito Santo participou e falou, vai minha modesta contribuição e elogio à qualidade que o Duplo Expresso conquistou. Agradeço a vocês que fizeram a participação no Superchat, agradeço a vocês, personal, que ficou com a gente até essa hora, agradeço aos nossos comentaristas do Dia, o Nildorix e o Beto Almeida, e agradeço ao pessoal que está fazendo os recortes lá do programa Duplo Expresso. Você encontra os canais parceiros lá na home do nosso canal no YouTube. Um bom dia para você, um dia de luta, e a gente volta amanhã a partir das 6h30 da manhã. Até lá!